Então Deus encoraja o povo com 3 promessas. A primeira é que o próprio Deus estaria com o povo para garantir o cumprimento de todas as promessas feitas por Ele. Está no capítulo 2, versículo 4, onde a mensagem é a seguinte: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O próprio Deus estava garantindo ao povo que Ele estaria com eles. Aquele povo não estava só. Por mais desafiador que fosse, por mais difícil que fosse, Deus estava com eles. Segunda promessa é que o Espírito de Deus permaneceria entre o povo. A primeira promessa é que Deus estaria com o povo, e a segunda é que o Espírito de Deus também permaneceria entre o povo. Capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Deus estava dizendo para eles que o Espírito de Deus, que o próprio Deus estava com o povo desde quando eles saíram do Egito. Deus nunca havia abandonado eles. Por que temer, se Deus estava com eles? Jesus confirma essa promessa do Pai no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, quando ele diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está no nosso meio. Essa é a promessa de Deus, a promessa do próprio Jesus. Então nós temos que a primeira promessa era que Deus estaria com o povo. A segunda é que o Espírito de Deus permaneceria com o povo. E a terceira é que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. Capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E aqui tem uma mensagem de muita importância quando nós entendemos. Quando Deus diz que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, talvez aquele povo não compreendeu a mensagem do Senhor. Talvez pensasse que Deus estivesse falando da estrutura física, que a estrutura física do segundo templo seria melhor do que a estrutura física do primeiro. Talvez eles pensassem que Deus estava falando das ornamentações, dos utensílios, dos valores em objetos que havia naquele templo. Alguns que estavam ali presentes haviam conhecido a beleza, a formosura e a riqueza, o luxo que havia no templo de Salomão. Então, por isso, eu imagino que eles ficaram maravilhados diante dessa promessa feita por Deus, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Se eles viram o primeiro templo de Salomão, que era muito magnífico, e agora Deus disse que o segundo seria melhor que o primeiro, talvez eles imaginassem, o segundo vai ser uma coisa fantástica, uma coisa magnífica. Contudo, Deus não estava falando de glória humana. Deus não estava se referindo à glória humana, de beleza física, nem tampouco de riqueza material. Não é a beleza das estruturas físicas
porque irão fazer a obra frutificar. O mais importante no reino de Deus é a presença dele no nosso meio, é a presença do Espírito Santo, é a glória do Senhor manifestada através de nossas vidas. E essa glória que Deus estava falando da segunda casa, Ele estava se referindo ao seu Filho Jesus. É uma mensagem messiânica, apontava para Cristo. Deus estava dizendo ao povo que Ele próprio, através do seu Filho Jesus, se faria presente pessoalmente naquele templo. Por isso Ele disse: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então surgiu uma pergunta: Jesus realmente frequentou esse templo? E eu respondo: sim, Senhor. Ele frequentou esse templo por muitas vezes. Apesar que, na sua época, esse templo que nós estamos falando aqui, esse templo havia passado por uma reforma feita pelo rei Herodes. Mas foi apenas uma reforma. Praticamente era o mesmo templo. O mesmo templo construído sob a liderança de Zorobabel e Josué. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos 12 e 13, está escrito assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O templo do Senhor é lugar de adoração a Deus, é lugar de oração, é um lugar de reverência. E aquele povo não estava tendo reverência na casa do Senhor. O objetivo deles estarem ali não era adorar ao Senhor, era comercializar. Mais tarde, Jesus faz um esclarecimento maravilhoso quando fala sobre o templo. Ele, falando aos seus discípulos, ele disse que iria para o Pai, mas que enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador que Jesus estava falando é o Espírito Santo, o Paracletos. E realmente, Ele foi e enviou o Espírito Santo, mas não para habitar no templo físico. Jesus deixou bem claro que o templo de Deus, o templo do Senhor, somos nós. Quando Ele diz que a casa de Deus será chamada casa de oração, essa casa sou eu, essa casa é você, essa casa é cada um de nós, meus irmãos. Casa de oração. Devemos viver em constante oração. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, ratifica que somos o templo do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando Jesus expulsou aquele povo do templo, ele queria que o povo entendesse que a casa do seu Pai, que é a casa de Deus, é lugar de santidade.